Mariana já tinha servido aquela mesa 2 vezes naquela noite. 4 homens. Ternos caros. Relógios chamativos. Risadas altas demais para um restaurante que vendia elegância. Ela se aproximou com a garrafa de vinho. Postura firme. Movimentos calculados. Não podia errar. Não naquela mesa. Quando inclinou a garrafa, ele segurou o pulso dela. Forte. Não foi acidente. Foi controle. Ela congelou. Você foi escolhida para trabalhar aqui, ou foi cota? A frase atravessou o salão. Os amigos gargalharam. Não era riso leve. Era riso que machuca. Ela tentou puxar o braço. Ele segurou mais um segundo. Responde. Ou nem sabe falar direito. O sangue subiu ao rosto dela. O coração disparou. Mas a voz saiu controlada. Senhor, estou apenas fazendo meu trabalho. Ele analisou ela de cima a baixo. Esse lugar está virando circo. Mais risadas. Algumas mesas ficaram em silêncio. O gerente viu. E virou o rosto. Mas no fundo do restaurante, um homem parou de jantar. E começou a observar. Mariana conseguiu soltar o braço. Mas ele não tinha terminado. Ele ergueu a taça, chamando atenção como se estivesse num palco. Senhores, um brinde à nova política do restaurante. Os amigos já riam antes da piada terminar. Brindemos à inclusão exagerada. As gargalhadas ecoaram. Algumas pessoas olharam desconfortáveis. Outras fingiram que não ouviram. Um celular foi levantado, agora claramente filmando. Ela sentiu o estômago afundar. Não era mais só humilhação. Era espetáculo. Ela tentou se afastar. Fica. A ordem foi dita em tom baixo, mas firme. Ela parou. Termina o serviço. O restaurante inteiro assistia. Ela sabia que qualquer reação poderia ser usada contra ela. Então manteve postura. Mas ele inclinou o corpo e disse perto demais: Você deveria agradecer por eu estar falando com você. A respiração dela falhou por um segundo. O gerente continuava no balcão, fingindo organizar papéis. Mas no fundo do salão, o homem que observava já estava de pé. Ele não correu. Não gritou. Apenas caminhou. Devagar. E cada passo parecia calculado. Quando ele se aproximou da mesa, não falou nada imediatamente. Ficou ali. Silencioso. O arrogante percebeu a presença atrás de si. Virou-se. Algum problema? O homem apenas disse: Continua. E o silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Mariana aproveitou o momento de distração para sair dali. Assim que atravessou a porta da cozinha, o som do salão virou um eco distante. Como se estivesse debaixo d'água. Ela apoiou as mãos na pia, tentando recuperar o ar. As mãos tremiam. Não era só vergonha. Era aquele tipo de sensação que faz você questionar se deveria estar ali. Um copo escorregou e caiu no chão. Quebrou. O barulho foi seco. Uma colega se aproximou. Ele passou dos limites. Mariana forçou um sorriso. Está tudo bem. Mas não estava. Ela lembrou da mãe dizendo que precisava ser 2 vezes melhor para ser respeitada. Lembrou das contas na gaveta. Do aluguel vencendo em poucos dias. Se reagisse, perderia o emprego. Se ficasse em silêncio, perderia algo dentro dela. Ela fechou os olhos por 2 segundos. Respirou fundo. E decidiu voltar. Enquanto isso, no salão, o arrogante ainda tentava manter o controle da situação. Eu só estava brincando, ele dizia alto demais. Mas o homem que estava atrás dele não ria. Ele observava. E quando Mariana voltou ao salão, o clima tinha mudado. O homem estava sentado à mesa deles agora. Calmo. Confortável. No controle. Repete o que você disse para ela. Ele falou. O arrogante piscou. Quem é você? O homem não respondeu. Apenas sustentou o olhar. E o silêncio começou a esmagar. O arrogante cruzou os braços, tentando recuperar postura. Você acha que pode chegar aqui e dar ordens? O homem apenas o encarou. Não respondeu. Silêncio. Longo demais. O tipo de silêncio que começa a incomodar até quem está só assistindo. Algumas pessoas mexeram nas cadeiras. Um garçom ficou imóvel ao lado do balcão.
A música parecia ter sumido. Você trabalha aqui? O arrogante insistiu, agora com menos convicção. O homem não respondeu. Pegou o celular de quem estava gravando. Assistiu aos segundos da humilhação. Devolveu. Interessante. Interessante o quê? O arrogante provocou, mas a voz já não estava tão firme. O homem inclinou levemente o corpo sobre a mesa. Interessante como você ficou confortável quando achou que ninguém relevante estava olhando. A palavra relevante caiu como aviso. O arrogante tentou rir, mas foi nervoso. E você é relevante? Outra pausa. Mais longa. O homem se levantou devagar. Não respondeu. Olhou para o gerente. O gerente estava pálido. Não conseguiu sustentar o olhar. E foi ele quem, quase sem voz, deixou escapar. Ele é o senhor Augusto Ferraz. O nome não foi gritado, mas atravessou o salão como um choque elétrico. O arrogante piscou. Uma vez. Duas. E pela primeira vez naquela noite. Ele não tinha resposta pronta. O arrogante ficou imóvel por um segundo. Como se o cérebro tivesse atrasado. Isso é um mal-entendido. Augusto não respondeu. Apenas observou. E aquele silêncio começou a esmagar. O restaurante inteiro estava parado. Eu posso me desculpar, o arrogante continuou, agora suando. Não foi nada pessoal. Augusto inclinou levemente o rosto. Não foi. A pergunta foi baixa, mas pesada. Eu estava brincando. A gente exagerou. Eu retiro tudo. Agora já não havia arrogância. Havia medo. O homem que minutos antes ria alto agora falava baixo demais. Podemos resolver isso entre nós, ele insistiu. Eu posso compensar qualquer constrangimento. A palavra compensar recuou no ar. Augusto respirou fundo. Você ainda acha que isso é sobre dinheiro? O arrogante engoliu seco. Tentou tocar no braço dele. Por favor. E foi ali que tudo virou. A mesma boca que dizia você deveria saber seu lugar agora dizia por favor. Augusto se aproximou um pouco. Olhou nos olhos dele. Você pediu para ela saber o lugar dela. Pausa. Hoje você vai aprender o seu. E virou as costas. O silêncio foi absoluto. Porque todo mundo entendeu. O poder tinha mudado de lado. O arrogante ainda tentou reagir. Isso é exagero. Você não pode fazer isso por causa de uma discussão. Augusto parou. Virou-se lentamente. Discussão? A palavra saiu fria. Eu vi um homem tentando diminuir alguém porque achou que estava acima dela. O gerente se aproximou, quase tropeçando. Senhor, podemos resolver isso de forma discreta. Augusto ergueu a mão. Discreto foi o que você tentou fazer quando virou o rosto. O gerente ficou sem fala. Augusto voltou-se para o grupo. Vocês estão oficialmente proibidos de entrar em qualquer unidade da rede. O arrogante ficou vermelho. Você não sabe com quem está mexendo. Augusto inclinou levemente a cabeça. Sei, sim. Pausa. Diretor financeiro da Andrade Participações. O homem congelou. Como você? Porque amanhã cedo minha empresa assume participação estratégica na Andrade. Silêncio absoluto. Algumas pessoas levaram a mão à boca. O arrogante perdeu a cor. Vamos conversar. Podemos resolver isso. Augusto respondeu. Você teve a chance de conversar. Preferiu humilhar. Fez um sinal para os seguranças. Mas antes que fossem levados, acrescentou. E o vídeo? Espero que publique. Quero que vejam quem você realmente é. Agora ninguém filmava por diversão. Filmavam por testemunho. E o arrogante? Já não era o mais alto da sala. O salão ainda estava em silêncio quando os seguranças conduziram o grupo para fora. Mariana permanecia parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Tudo parecia rápido demais, e ao mesmo tempo lento demais. Augusto se virou para ela. Não havia pena no olhar dele. Havia respeito. Qual é o seu nome? Mariana. Mariana, há quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos. Ele assentiu devagar. E quantas vezes já precisou fingir que não ouviu algo assim? A pergunta atravessou ela. Ela pensou em mentir, mas decidiu não mentir mais.
Algumas vezes. O restaurante inteiro ouviu. Augusto respirou fundo. Liderança não é sobre quem fala mais alto. É sobre quem mantém dignidade sob pressão. Ela engoliu seco. Eu só precisava do emprego. Ele balançou a cabeça. Não. Você precisava de respeito. Silêncio. Estou abrindo um programa interno de formação executiva. Treinamento direto comigo. Ela piscou. Eu. Você. O salão murmurou. Quem suporta pressão sem perder caráter, está pronta para coisa maior. Ela não sabia se sorria ou chorava. Mas ainda achava que aquilo tinha sido o ápice da noite. Ela estava errada. Porque ainda não sabia que aquela humilhação pública custaria muito mais do que um simples cargo. E que o homem que riu mais alto seria o que cairia mais longe. Corte. 6 meses se passaram. O restaurante continuava elegante. Mesas cheias. Lista de espera na porta. Clientes sofisticados entrando e saindo como sempre. Mas havia algo diferente. Logo na entrada, uma placa discreta: respeito não é opcional. Mariana já não usava avental. Agora vestia blazer escuro, postura firme, olhar seguro. Supervisora regional em treinamento avançado. Tablet na mão, revisando relatórios, avaliando equipe, conduzindo reuniões. Não foi fácil. O programa exigiu mais do que ela imaginava. Avaliações duras. Reuniões tensas. Treinamentos intensivos. Pressão real. Mas havia algo que ninguém conseguia tirar dela agora: presença. Em uma tarde específica, ela voltou ao mesmo restaurante onde tudo começou. A mesma mesa. O mesmo salão. Mas agora ela não estava ali para servir. Estava ali para avaliar. Augusto apareceu minutos depois. Está pronta? Ele perguntou. Ela respirou fundo. Sempre estive. Ele assentiu. A Andrade passou por reestruturação completa. Ela entendeu na hora. O arrogante perdeu o cargo. A postura pública teve consequência. O vídeo daquela noite viralizou. Mas não como humilhação. Viralizou como exemplo. O momento em que alguém poderoso escolheu proteger, não ignorar. Antes de sair, Augusto disse algo que ficou marcado: poder não é o que você usa para se sentir maior. É o que você usa para impedir que alguém seja diminuído. Mariana olhou ao redor. Lembrou da mão segurando seu pulso. Lembrou da gargalhada. Lembrou do silêncio. E percebeu algo. Naquela noite, ela quase foi embora. Mas ficou. E às vezes, ficar é o ato mais corajoso que alguém pode fazer. E agora eu te pergunto: se você estivesse naquela mesa, teria rido? Ou teria se levantado? O vídeo daquela noite ultrapassou milhares de visualizações em poucos dias. Mas o que viralizou não foi apenas a queda do arrogante. Foi o momento exato em que o silêncio virou proteção. Gente comentando: eu teria ficado quieto. Eu teria me levantado. Isso acontece todo dia. O debate cresceu. Mas havia algo que ninguém via. Na semana seguinte ao ocorrido, vários funcionários procuraram a nova diretoria. Relataram episódios antigos. Pequenas humilhações ignoradas. Comentários disfarçados de piada. O que parecia um caso isolado. Não era. Augusto convocou reunião geral. Respeito não é política de marketing, ele disse. É cultura. Mariana estava sentada na mesa executiva. Não como vítima. Como voz ativa. Ela sugeriu algo simples: treinamento obrigatório de postura e conduta para toda a equipe, inclusive liderança. A proposta foi aprovada na mesma hora. O restaurante mudou. A cultura mudou. E o que mais marcou Mariana não foi a promoção, nem o salário. Foi o momento em que percebeu que a dor dela não tinha sido em vão. Porque às vezes, a maior virada não é pessoal. É estrutural. E ainda assim, havia algo que ela só entenderia meses depois. Alguns meses depois, Mariana foi convidada para falar em um encontro interno da empresa. Funcionários novos. Equipe antiga. Líderes sentados na primeira fileira. Ela subiu ao palco com o mesmo coração acelerado de quando entrou naquele restaurante pela primeira vez. Mas agora era diferente.
Ela não estava ali para servir. Estava ali para ensinar. Ela contou a história. Não com raiva. Não com vitimismo. Mas com firmeza. Naquela noite, eu quase fui embora, ela disse. Não porque eu estava errada, mas porque estava cansada. O salão ficou em silêncio. E o que mais dói não é a ofensa. É quando ninguém faz nada. Alguns abaixaram o olhar. Ela continuou. O que mudou minha vida não foi a humilhação. Foi alguém decidir não ficar em silêncio. Augusto observava da primeira fileira. Sem interferir. Sem protagonismo. Ela finalizou com uma frase simples. Se você tem poder, use para proteger. Porque o silêncio também escolhe um lado. O aplauso não foi explosivo. Foi profundo. Depois do evento, uma jovem funcionária se aproximou dela. Obrigada por ficar naquela noite. Mariana sorriu. Porque ali estava a verdadeira virada. Não foi o cargo. Não foi a queda do arrogante. Foi a decisão de não deixar a humilhação virar normal. E agora eu te pergunto, olhando direto para você, quando o silêncio se instala, você escolhe ficar confortável? Ou escolhe se levantar?